A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Irmãos e irmãs, a paz de Cristo para todos, tá? Vamos aí fazer mais um vídeo. Já vou dar de antemão aqui, avisar as pessoas, né? Porque para elas não se escandalizar, porque às vezes, irmãos e irmãs, que acontece? Eu sou uma pessoa muito respeitosa, muito educada. Então o que que acontece? Assim como eu envio meus vídeos para os meus contatos, né? Além de botar no YouTube para ficar aberto para o público, buscar o meu canal e ter conhecimento e conhecer a verdade te libertará. É, eu tenho meus contatos pessoais e envio os vídeos para esses também, né? Às vezes eles não buscam, aí eu envio para eles. Não atrás de ganhar somente seguidores, mas para eles se libertar da mentiraiada que o mundo conta, através do sistema do mundo que a gente já sabe qual que são os sistemas que eu relato aqui, né? Governo corrupto, religião corrupta, uso da tecnologia para enganar, né? Mídia corrupta, entendeu? Tudo isso daí. Então, eu vou criticar aqui a parte da religião agora e os falsos profetas, tá? Se eu vai ser falado alguns nomes aqui, eu vou embasar o vídeo com o Caio Modéstio, né? Ele é um religioso. Algumas coisas ele tá certo, outras tá errada, né? Mas ele é uma pessoa sincera. Porque dá para ver, a gente que tem o Espírito Santo, a gente sabe, a gente vai vendo o tipo da pessoa, como ela se porta, as obras dela, as atitudes, o que que ela fala. Então você vai, quem tem o Espírito Santo sabe identificar. Quem está na palavra aí estudando sabe distinguir isso daí. E para mim, é que nem o pastor Antônio Júnior que eu envio para muitos aí, que também é sincero. Às vezes ele erra algum ponto, o outro erra. Eu também erro às vezes. Acontece, né? A gente não a gente é falho, a gente não é totalmente perfeito, né? A gente faz o máximo para não errar, né? A maioria do que a gente fala tá de acordo com as escrituras, sempre. A gente não distorce, porque tem a pessoa que é falso profeta que distorce e tem pessoa que às vezes falha, porque é falha humana, entendeu? Mas você tem que saber identificar o que é falha humana, o que é distorção, entendeu? É, Raramente eu corrijo algum erro aqui, mas às vezes eu corrijo alguns que eu já fiz, né, nos vídeos. É, mas aí eu vou embasar o vídeo com o dele, né, com o Caio Modéstio. Mesmo ele sendo religioso, eu vejo sinceridade nele, né? Por quê? Porque ele vai criticar alguns nomes aqui, que às vezes até vocês do meu contato envia esses profetas para mim, e eu vejo o vídeo dele para ver onde que tá certo, onde que tá errado, para mim falar para vocês se corrigir. E outra, eu vejo também por educação e por respeito a quem me envia, porque quando eu envio o meu vídeo, as pessoas veem, então eu também tenho que ver o dela, mesmo que eu não concorde e que eu saiba que aquele cidadão é falso profeta. Mas ao mesmo tempo eu venho alertar esses que me enviam alguns vídeos para eles ficar alerta com esses caras aí que eles seguem, porque alguns deles que alguns seguem são falsos profetas, entendeu? E eu sei que são, porque eu já conheço a história. Não só alguns eu conheço ao vivo, outros eu já, que nem R.R. Soares, eu já conheço, já vi ele, já tive contato com R.R. Soares, com, 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 com alguns bispos da Universal já tive contato, não com o Edir Macedo, o próprio Edir Macedo nunca tive, mas com os bispos da igreja dele, alguns famosos já tive. E conheço a história, vejo a pregação das igrejas dele e eu já sei que são heréticas, né? Que são distorcidas. Outros também, né? Eu vou falar de um aí que muitos seguem e envia ele para mim, que já não se ofenda, não vai ficar bravo. Mas eu vou falar o que Deus manda falar. É falso profeta, e eu vou dizer, eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas. Então eu já estou avisando de antemão, quem não quiser ver o vídeo não veja, porque aqui eu revelo as verdades. Quem quer é verdade, aqui é o canal. Quem não quer, continue na ilusão. Sendo enganado. Vamos lá. Gente, é muito importante entender aquilo que estamos ouvindo por aí. Por isso, é muito importante você saber selecionar as pessoas que você vai ouvir por aí.
principalmente se tratando de assuntos teológicos. E nesse vídeo eu vou mostrar a você alguns pastores que você deve tomar muito cuidado sobre a teologia e pregação deles. Pastor Henrique Vieira. Ele é pastor na Igreja Batista Caminho, no Rio de Janeiro, e segue uma teologia perigosa que tem como fundamento principal o liberalismo. Ele já desfilou no carnaval recentemente e disse que Jesus foi honrado no desfile da Mangueira, ou seja, é um pastor que está aberto para tudo. Ele usa muito o pretexto social para tentar levar as pessoas a acreditar em um Jesus de amor, mas sem ira. Um Jesus que salva, mas que não condena. E esse não é o... Porque na verdade, irmãos, o verdadeiro evangelho, e o evangelho não é só a parte do evangelho não, tá? Tem os profetas, não pode ser desprezado, do Antigo Testamento. Então, o principal atributo de Deus é o amor, mas ele também tem a justiça. Ele também é fogo consumidor, isso está na palavra. Ele se ira contra o pecado, ele condena o pecado, Deus condena o pecado. Mas ele tem misericórdia do pecador. Ele quer salvar o pecador do pecado, mas se o pecador quiser, certo? Só que um dia ele vai ter que julgar o pecado, porque Deus é santo, ele não tem comunhão com o pecado. O que acontece? Para julgar o pecado, e se a pessoa não quiser aceitar Jesus, não quiser se converter, a pessoa vai ter que acabar sendo condenada junto com o pecado dela, que está na carne dela. E quem se autocondena é a própria pessoa por não aceitar Jesus. Não é Deus que condena a pessoa. Deus só destina o espírito, a alma dela, para onde ela decidiu ir. E ela não quis aceitar Jesus, foi para o caminho do mundo. Entendeu? É uma escolha de cada um. Ninguém pode forçar ninguém a seguir caminho nenhum. Cada um vai dar conta de si próprio. Cada um, a salvação é individual. O que a gente faz como cristão é jogar semente para ver se ela frutifica, levar conhecimento, desfazer as mentiras, para ver se a pessoa sai do engano e se converte, mas não por obrigação, mas por amor e por vontade própria, entendeu? Mas aí, o que acontece? Esses cidadãos aí que ele citou levam engano, porque ele, primeiro, carnaval é uma idolatria. Carnaval Deus abomina, tá? Ele não fala diretamente de carnaval na Bíblia, mas ele fala de coisas similares, de figuras que apontam que Deus abomina o carnaval, porque tem muitas coisas no carnaval que é contrário à palavra de Deus. Tem gente que faz sexo com qualquer um lá, ou tô mentindo? Eu sei porque eu já fui ver escola de samba, tá? Quando eu era incrédulo, tá? Então, tem o que mais lá? Uso de droga, uso de bebida desregrada, que leva à libertinagem, à briga, tudo que Deus é contra. Olha só, outro dia teve uma escola que zombou de Jesus, entendeu? Tem umas que até pode falar bem de Jesus nos seus enredos, tem, mas geralmente é zombaria, ou distorção. Fala de um Jesus de amor que a Bíblia diz que Deus se ira assim, entendeu? Está na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Aí a pessoa fala, não, Deus é amor, eu creio num Deus só de amor, que ele aceita tudo. Você pode fazer homossexualismo, você pode se deitar com quantos homens, quantas mulheres você quiser, e Deus morreu, já pagou o pecado e todos vão para o céu, que é o tal de chamado universalismo, né? Que a Bíblia também ela não tem base bíblica isso, o universalismo, tá? Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, mas se a pessoa se arrepender. Entendeu? Ele não vai ser salvo todo mundo. Aqueles que não... Se for assim, então Deus é injusto, porque vai estar lá Hitler, vai estar lá o diabo, vai estar lá os anjos caídos, os demônios, vai estar lá, porque se Deus é amor, ele vai salvar todo mundo. Vai estar lá Hitler, Stalin, os piores ditadores, Nero, vai estar tudo no céu. Então Deus é injusto, e que são pessoas que não se arrependeram. Não é aquele que nem Paulo. Paulo perseguiu o cristão, enviou muito cristão para a morte, mas ele se arrependeu, entendeu? Todo pecado, se não for pecado contra o Espírito Santo, tem perdão, Jesus falou. Só o pecado contra o Espírito Santo, que é você blasfemar o Espírito. Porque o Espírito é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem Espírito não tem conversão. Então, você blasfemar contra o Espírito não tem perdão. Nem naquele século, nem no vindouro, Jesus falou. Então, os outros pecados, se você se arrepender genuinamente, tem perdão. Entendeu? Mas, se você morrer sem arrependimento, não tem perdão. Você não entra no reino do céu. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, tá? Deixar claro aqui.
problema. Ele usa pautas de esquerda para tentar fazer justiça social e usa a Bíblia como uma ferramenta de manipulação de valores. Inclusive, muitos pastores publicaram uma nota dizendo que não o considera como um pastor evangélico por causa de suas pautas ideológicas e sem fundamento bíblico. Não é só isso. Há um problema na visão dele sobre Deus. Ele fala de um Deus desconstruído que não segue os parâmetros bíblicos, ou seja, ele criou um Deus segundo a cosmovisão dele. Em uma entrevista que ele deu na TV Cultura, no programa Provoca, ele disse que não existe condenação eterna para aqueles que vão para o inferno. Na verdade, ele coloca até mesmo em xeque se o inferno é real ou não. Sabe o que acontece quando alguém acredita em um pastor como esse? É mais ou menos assim, ó. Vamos pecar à vontade sem se preocupar com o inferno. Apenas os políticos e ladrões vão para o inferno. Os racistas que oprimem o povo também vão. Somente eles vão ser condenados. Eu estou tranquilo. Vou continuar vivendo a minha vida de promiscuidade e de adultério. Esse tipo de pastor é aquele que aceita o homossexualismo como uma prática aceitável diante de Deus, porque o que importa é o amor e não a condenação. Sobre a parada gay, ele disse que o amor não deve ser maior que o dogma, mas na Bíblia diz que devemos seguir as doutrinas de Jesus e os mandamentos de Deus. Então, eu não posso vender os meus princípios para agradar alguém ou por causa de algum ensinamento. Não posso compactuar com o amor sem arrependimento. Então, esse pastor mergulhou de cabeça no liberalismo e está totalmente perdido quanto ao evangelho. Então, não ouça as pregações dele. A carta de Judas fala, estão transformando a graça de Deus em libertinagem, que é o liberalismo. É isso aí, porque a fé sem obra é morta. Certo? A gente ainda pratica alguns requisitos da lei. A lei não foi abolida igual alguns ensinam nas igrejas. A lei foi cumprida. Jesus falou, não pense que vim revogar a lei ou abolir a lei. Eu vim cumprir, porque a gente não conseguia cumprir porque não tinha. A gente era pecador. Quando você se converte, aceita Jesus, o Espírito Santo te reveste de poder. E aí você consegue cumprir os requisitos da lei, que foi resumido em 2. Você ama o próximo como a si mesmo, ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você realmente ama a Deus e ama o próximo verdadeiramente, você não vai roubar ele, você não vai matar, você não vai desejar o que é dele. Se desejar, você vai pedir perdão a ele, vai se arrepender, pedir perdão a Deus. Você não vai catar o que é dele, né? Você vai honrar pai e mãe, você não vai roubar, você não vai matar, você vai cumprir todos os 10 mandamentos resumidos em 2. É isso. Aí você fala que, não, a graça, porque é evangelho da graça. Sim, é evangelho da graça. O evangelho da graça é te libertar dos dogmas religiosos, te libertar dos dogmas de homem, das doutrinas de homem, te libertar da mentira, te libertar do pecado. É isso, Cristo te libertou para isso. Cristo não libertou a gente para você viver do jeito que você quer. Para fazer, Cristo morreu, pagou o pecado, eu posso fazer o que eu quero, que já está pago, então não vou para condenação, ou não tem condenação coisa nenhuma. Isso é uma heresia, porque você está indo contra o que está escrito na palavra de Deus. Você não, estou falando pessoas que pensam assim, tá? Ou seja, quem está aí do outro lado ou quem não está, ou se você pensa assim ou não. Eu estou dizendo o que está escrito na Bíblia, tá? Muito menos as coisas que ele fala por aí. Pastor Ed René Kivitz. Ele é um pastor batista e também segue quase a mesma linha do Henrique Vieira. Ele também deu uma entrevista à TV Cultura, por incrível que pareça, no mesmo programa que o Henrique Vieira participou. E nesse programa, o Ed René disse que é a favor de legalizar o aborto e as drogas. Legalização da maconha. Sou a favor da descriminalização das drogas. Legalização do aborto. Descriminalização do aborto. Por favor. E não é somente isso. Ele fez uma interpretação muito errada sobre a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Onde ele diz que o mundo tenta botar na cabeça das pessoas que isso é certo. As ideologias mudando, né? Quem deu a vida é Deus, só Deus pode tirar. Mas eu fui abusada. Tudo bem, pega o seu filho e dá para adoção. Você não precisa cuidar para não lembrar do abuso.
Entendeu? Não joga na lata do lixo, não extermine a vida, entendeu? Porque só Deus pode exterminar. É como você também tirar a sua própria vida. Não estou dizendo que todos que se matam vão pro lago do fogo. Entende o que eu estou dizendo? Tem gente que está em depressão profunda e acaba tirando a própria vida. Quanto a isso, eu não sei dar um julgamento, não sei dar uma opinião sobre isso. Mas a Bíblia diz que ninguém pode tirar a vida, nem do outro e nem a sua própria. Entendeu? Então, porque quem deu a vida foi Deus. Então, o aborto é você impedir de uma pessoa vir ao mundo. Entendeu? Seja por motivo que for. Você pode dar ao seu filho, ou você pode, ou então você toma cuidado para não ter filho. Se você não quer ter filho, toma remédio, usa preservativo. Entendeu? Então, são leis contrárias à palavra de Deus. É igual o homossexualismo, é igual o adultério. Querem liberação das drogas, mesma coisa. Tudo contrário que a palavra de Deus nos ensina. Aí, esse daí é um servo de Deus? Nem aqui nem na China, rapaz. A China já é um país comunista, é um país ditador, é um país de perseguidor de cristão, mas nem na China isso aí é pastor, rapaz. Isso aí é um enganador, isso sim. Ali tinha cunho sexual, dizendo que não era água viva que a mulher estava querendo, e sim o sêmen de Jesus. Uma distorção. Você está falando da conversa de Jesus com a mulher samaritana, que Jesus falou que daria água viva para ela, que é a água que daria o salto para a vida eterna, que é a palavra de Deus. E aí ele tá, olha o absurdo que esse homem está falando, meu Deus do céu, tá repreendido, rapaz. Rapaz, olha, eu vou te falar, viu? O mundo tá perdido mesmo, tá perto do fim, irmãos. O mundo tá perto do fim, eu tô falando. No texto. A apostasia já tá aí já. A conversa entre Jesus e a mulher samaritana tinha algum viés sexual. E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Olha, Jesus está falando que de mentira, água mesmo, ou ele está falando a da Bíblia não tem nada virilidade impróprio dele, do para sêmen menor. dele? Agora, quando você segue um pastor e ele diz que a Bíblia deve ser atualizada, aí você precisa abrir os olhos e até mesmo, se possível, sair daquela igreja. Não podemos compactuar com ideias assim. A Bíblia é inspirada por Deus e ela é suficiente. Recentemente, ele deixou a cantora Priscila Alcântara fazer um show na igreja dele. Uma cantora que vive difamando a igreja e vive cantando com simpatizantes do movimento LGBTQIA+. Ou seja, Ed René segue uma linha totalmente liberal e perigosa. Não é à toa que ele foi expulso da Convenção Batista. Agora, a igreja está sob o domínio dele e ele faz o que quer. Mas os verdadeiros batistas não recomendam que ninguém ouça as pregações do Ed René. Ele pode ter uma boa oratória, mas ele coloca em dúvida muitos princípios que acreditamos que são ensinados por Deus. Daqui a pouco ele vai até mesmo negar que a Bíblia é a nossa regra e prática de fé. Pastor Kleber Lucas. Lembrando que ele é cantor e pastor. E recentemente ele aderiu a um tipo de teologia que não segue o que a Bíblia nos ensina. Ele é amigo do Henrique Vieira e Caetano Veloso. Ou seja, você já percebeu o nível de amizade dele, né? Recentemente ele criticou o hino Alvo Mais Que a Neve, dizendo que é racista por dizer que vai nos deixar brancos como a neve. A ideia dele também sobre o Evangelho é deixar branco como a neve é que vai te purificar dos pecados. Não tem nada a ver com o racismo. Misericórdia. Ele não sabe interpretar texto não, ou ele é um herege. Ele sabe interpretar, mas está distorcendo, né? Está muito preocupado em condenar as pessoas ou julgá-las, mas que ele está preocupado em apenas amar e ajudar os mais necessitados. Não que Deus isso não vem de esteja Deus. preocupado em fazer amar isso, mas devemos ajudar. entender mas Deus não é por em isso sua que você vai totalidade, e não somente olhar vai para distorcer ele a palavra de Deus para se adequar aos seus conceitos. Não, quem tem que se adequar a Deus somos nós. Não é Deus ao nosso tempo, à modernidade ou aos conceitos humanos. Onde já se viu uma coisa dessa? Quem é tu, os homens, para questionar a Deus? Quem é tu para ensinar a Deus? Você é a criatura, Deus é o Criador. Que conversa é essa, rapaz? Olha lá. O que nos agrada ou não. Temos que entender quem é o Deus
das Escrituras. Recentemente, ele participou de um podcast que pertence à Mídia Ninja, um perfil que só fala mal contra o cristianismo e tem os seus fundamentos no ateísmo. Então, seguir o Kleber Lucas é uma das piores decisões que você pode tomar. Ele inventou até mesmo que existe uma teologia preta, dizendo que às vezes existem hinos e passagens bíblicas que podem conter... Isso não é preconceito, não. Irmãos, eu fiz o vídeo uma vez, aí tá aí, eu acho, né? Sobre vitimismo. Ninguém quer ver esse vídeo aí. Porque... do mesmo jeito que tem as pessoas se iludem, elas se julgam inteligentes, né? Por isso que eu fico quieto em algumas conversas, sabe? Às vezes eu nem me intrometo, eu só escuto e fico calado, porque se eu falar, aí vai falar, só você se acha sábio. Não tem nada a ver isso, que eu me acho sábio. Acontece que eu não sou manipulado. O que acontece? A mídia põe de preconceito sempre contra preto. Mas preconceito tem contra branco, tem contra chinês, chamam os chineses de amarelo, tá? Quantos eu não vi muito chamando chinês de amarelo? Isso é preconceito, não é? Então, tem preconceito contra homossexual, lembrando que preconceito não tem nada a ver. Por exemplo, a pessoa chega pra mim e fala assim, você é simpatizante ao homossexualismo? Eu falo, não, eu só não tenho preconceito contra eles. O que é um preconceito? Preconceito é você desfazer da pessoa, é você julgar a pessoa. Você sabe que aquilo é errado, mas eu não vou julgar a pessoa, que não cabe a mim julgar, falar, você vai pro inferno porque você é homossexual. Mas aí eu olho para mim e eu falo, mas eu já cometi adultério. E daí o adultério, quem não se converter do adultério, vai pro lago do fogo também, vai ser condenado. Entendeu? A não ser que você se arrependa. Da mesma maneira o ato de homossexualismo. Se você se arrepender, você vai pro céu. Se você continuar na prática até morrer, você não vai. Entendeu? Então, quando fala, você é simpatizante? Eu só não tenho preconceito. Tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Não é porque eu trato bem uma pessoa que é homossexual que eu estou de acordo com a prática. Com a prática eu não concordo. Assim como eu não concordo com a prática do adultério. Assim como eu não concordo com a prática da distorção da palavra. Eu tenho que amar a pessoa, o ser humano, mas não concordar com as práticas. Entendeu? É isso. Aí querem falar tudo lindo, tudo é só amor, é só amor. Ah, vamos amar. Não é isso que Jesus ensina, não é isso que Deus ensina, não. Deus, o maior atributo de Deus é o amor. Ele ensina a amar o próximo como a si mesmo. Ele ensina a respeitar as pessoas independente de qualquer coisa. Mas ele não ensina você passar a mão no pecado, nem ser conivente com o pecado e nem ficar aplaudindo coisas erradas. Tem que ter uma diferença, é o equilíbrio. Nem é 8, nem é 80. Jesus ensina o equilíbrio. Ele não ensina, ele sentou na roda dos pecadores, mas para instruir eles vir para a luz, para sair do pecado. Ele falou para a mulher adúltera, eu não te julgo, mas vá e não peques mais. Entendeu? Então ele já foi muito bem claro lá, não peques mais. Não é que ela não vai pecar mais, ela não vai cometer aquele tipo de pecado, porque ela já aprendeu a lição. Na lei, quando Jesus veio, os religiosos queriam que ela fosse apedrejada, porque era a lei do Antigo Testamento, porque adultério se apedrejava, tanto homem como mulher. Jesus, como ele estava fazendo a transição da lei para a graça, ele teve misericórdia da mulher. Mulher, ninguém te acusou? Não, eu tampouco não te acuso, vá e não peques mais. Entendeu? Para que ele falou para o paralítico, vá, você foi curado, agora não peques mais para coisa pior não te acontecer. Entendeu? A instrução vá, que nem João Batista e o próprio Jesus veio. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Tem que ter arrependimento. Agora vem com a libertinagem, que é a graça. Eu estou no evangelho da graça, então vamos liberal. Tudo liberal. É a libertinagem. Então transformando a graça de Deus em libertinagem. Graça é uma coisa, libertinagem é outra. Jesus te libertou para você fazer a vontade de Deus com amor, não por força. Ele libertou da opressão dos dogmas religiosos, não para você fazer o que você quer e viver libertino. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. O racismo. Na lógica do Kleber Lucas, a própria Bíblia Sagrada está errada.
O próprio Deus está errado ao escolher 12 apóstolos. É necessário ter uma mulher, um homem negro, trans e cadeirantes na mesa da Santa Ceia. Senão, não é evangelho. É claro que isso é uma forma de entender o pensamento dele. Ou seja, ele busca um tipo de inclusão que está ligado à personalidade das pessoas e não dos pecadores. Na posse do Lula, ele cantou juntamente com Leonardo Gonçalves um louvor. E ali tinha um simpatizante do movimento LGBTQIA+, fazendo sinais em libras. E no final do show, o Kleber Lucas deu uma entrevista dizendo que o amor venceu, dizendo que o Lula é o símbolo principal do amor, porque ele defende, né, os homossexuais, os negros de baixa renda. Deixando claro aqui que eu tenho colegas homossexuais e deixando claro aqui que se um homossexual, um colega meu já falou, eu fui expulso da igreja por ser homossexual. Falei, o seu pastor não deveria fazer isso. Mas entendam, do mesmo modo que você não pode expulsar um homossexual da igreja ou uma mulher homossexual, porque aí ela pode se converter, você também não pode deixar o homossexual perverter os outros que não é. Porque lá ele pode contaminar as pessoas. Então, ele vai lá para mudar de vida. Não é para ele ir lá ser aceito e continuar no pecado do homossexualismo. Aí que as pessoas não entendem. O fato de você excluir um homossexual, tem que ver o que aconteceu. Se a pessoa não quer abandonar o homossexualismo, ela está 2, 3 anos lá dentro da congregação. Eu não estou falando congregação de igreja, que geralmente isso acontece em igrejas, tá? Mas eu estou falando de qualquer reunião cristã. Se tem um homossexual, ele não quer mudar a prática, já está 2, 3 anos lá e não muda, ele não pode fazer parte, porque ele quer continuar no pecado. Entendeu? Aí é diferente. Aí tem que expulsar mesmo. Não é que é questão de preconceito. É questão que Deus chama a gente para transformação. Seja você um homossexual, seja você um adúltero, seja você um mentiroso, seja você um ladrão, seja você um assassino, seja você um traidor, seja você um invejoso. Não importa. Tudo isso é pecado. Deus chama você para transformação, para a conversão das coisas erradas para a certa. Não para você, ele fala, venha como está, mas não para você permanecer como está, entendeu? É isso que o mundo prega, isso são ideologias, para você continuar do jeito que está, porque Deus é amor, então Deus aceita todo mundo, Deus te aceita, mas ele quer mudança, entendeu? Tá nos evangelhos isso, vai ler lá, entendeu? Se você duvida de mim e fala que eu sou preconceituoso, que eu sou machista, muitos falam, a Bíblia é machista. Por isso que eu não leio, não creio nesse Deus da Bíblia. O meu Deus é outro. É o Deus desse século, então. Que é o outro. Porque o Deus da Bíblia, ele é amor sim, mas o amor dele não é um amor que permite o pecado. Entendeu? E nem também ele vai... Não é para você sair daqui e ficar condenando o homossexual. Falar, você vai pro inferno. Seu maldito, não é para fazer isso, ou desprezar, ou menosprezar, ou tratar mal o homossexual, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você não pode aceitar isso como prática comum, porque o amor está no ar e Deus é amor. Não, Deus é amor sim, por amor ele quer que você saia da prática pecaminosa, seja ela qual for, entendeu? É isso. Não distorça a palavra de Deus para se adequar aos seus pensamentos, os seus, não estou falando de você aí, tá? É qualquer um que pensa assim, eu estou dizendo. Você não pode adequar a palavra de Deus, distorcer ela para se adequar ao que a gente tem que saber separar. O que você quer acreditar do que a Bíblia diz. São duas coisas diferentes. Você não pode distorcer a palavra de Deus para se adequar aos seus pensamentos, às suas vontades carnais. É isso que as ideologias faz, para poder levar a pessoa para a perdição e ela achar que vai ser salva. Vai ser salva. Então, como minha avó dizia, continue, Zezinho, continue. Então, a escolha é sua, ué. Só que você não pode querer enfiar a goela abaixo dos cristãos, do mesmo jeito que a gente não pode obrigar você a se converter. Você, esse que pensa assim, no caso, não estou falando vocês aí, do mesmo jeito você não pode enfiar a goela abaixo que a gente aceite as práticas pecaminosas. Ah, mas você também é pecador. Mas eu me arrependi. Eu sou um justificado, eu luto contra o pecado. Eu peco vez ou outra, eu não sou escravo do pecado, eu não vivo em pecado. É diferente, você tem que saber diferenciar quem peca, eventualmente, e quem vive em pecado. Quem vive em pecado é quem não está salvo, que não entregou a vida para Jesus.
Quem entregou a vida para Jesus peca eventualmente, mas ele luta. Ele confessa os pecados para Deus, pede para Deus ajudar a tirar isso dele. E é uma luta até o final da vida. É isso que é conversão. É um processo que você vai levar até o final da vida de luta contra a sua vontade carnal. É isso que as pessoas não entendem. E aí fica inventando aí essas coisas do diabo aí para distorcer as palavras de Deus. Elas conversam, rapaz. As feministas e o povo que vive na miséria. O Kleber Lucas aí está joga. preocupado É em preconceito. defender a sociedade Não é preconceito de coisa através nenhuma. do amor, sabe mas diferenciar o que é preconceito e o que é coisa errada contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus não é preconceituosa, o cristão não são preconceituosos. Quando eu digo de cristão que não são preconceituosos, o cristão verdadeiro. Que a gente não maltrata ninguém, nem quem é homossexual, nem quem rouba, nem quem mata, só que a gente não aprova essa prática, a gente denuncia o erro, entendeu? Que isso quem manda a gente fazer é o próprio Deus na sua palavra, entendeu? Agora, a pessoa quer que a gente passe a mão no pecado, fala, não, tá tudo bem, pode pecar à vontade, Jesus te ama, vai te salvar do mesmo jeito, porque ele é amor. Isso não está de acordo com as escrituras. Ele já se tornou há muito tempo um pastor liberal e está chegando no nível de apostatar da fé. A teologia do Kleber Lucas coloca as pessoas como vítimas e Deus como um servidor dos homens. Um inferno sem sofrimento e um céu sem renúncia. Então seguir ele não é uma boa iniciativa. Por isso não céu sem renúncia? Então tá bom, então vamos lá. Sem renúncia. Porque Jesus falou, negue-se a si mesmo e me siga. Quem não se negar a si mesmo, quem não quem não aborrecer a sua carne e seguir após mim não é digno de mim. Quem amar mais o mundo não é digno de mim. Então, por isso que aí vem, por isso que eu não creio na Bíblia, nesse Deus aí, o meu Deus é outro. Então, cada um pode servir o Deus que quiser, meu irmão, minha irmã. Ninguém tá obrigando, ninguém tá colocando faca na sua garganta, apontando arma para você. Mas aqui nesse canal eu vou falar de acordo com o que a Bíblia fala. Se você vem falar que eu sou preconceituoso, que eu sou machista, que eu sou isso, o problema é seu. Deus sabe quem sou eu, Deus conhece o meu coração e Ele me chamou para pregar segundo a vontade dEle. Eu não estou condenando ninguém, não estou mandando ninguém para o inferno. O que eu estou falando, o que é certo, o que é errado aqui. Você medite e vê, tire suas conclusões. Se você não concorda e não quer mais ver o meu canal, fica à vontade também. Você não é obrigado a nada. Eu não estou te apontando arma, não estou obrigando ninguém a nada. Eu estou falando para esses que pensam assim, tá, irmãos? Porque o que é certo, o que é errado. Mas hoje o errado virou certo e o certo virou errado. Distorceram tudo. A lei do Inico distorceu, as ideologias distorceu, os liberalismos distorceu tudo, né? É isso que o diabo faz, essa confusão aí na mente das pessoas. E que se diz inteligentes, né? Aí, e você é inteligente, eu não sou nada. Tudo que eu sou e que tenho vem de Deus. A sabedoria que eu falo não vem de mim, vem do Senhor. Tudo, a honra e a glória é para Ele, não é para mim nada. Eu sou só pó e pro pó eu volto. Eu não sou melhor que ninguém, nem pior. Entendeu? Eu não sou inferior nem superior. Entendeu? É questão de você querer raciocinar e ter um raciocínio lógico. Certo? Aí se você não quer, se você se acha que você sabe tudo, então o problema é seu. Eu não sei de tudo. Eu sei o que Deus me revela e manda eu falar para os outros. Só isso. Vamos lá. Ele, pastor Tupirani da Hora Loures. Ele foi preso recentemente por destilar ódio contra os judeus e negros. Ele prega um Deus que ama somente alguns e que o povo judeu é uma raça que merece o inferno por ter condenado Jesus. Ele é um pastor racista e disse que a igreja de Jesus não tem espaço para os negros. E que nenhum negro deve levantar nenhuma placa no nome de Jesus. Ou seja, abrir alguma igreja. Gente, pelo amor de Deus, não dá para seguir um pastor que fala sobre essas coisas. O que esse Caio Júnior não entendeu até agora, ele é um homem sincero. E ele tá certo em tudo que ele falou, menos nisso. Abrir igreja. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele não entendeu ainda também. Ele quer criticar os outros. O único erro dele é esse. Ele querer criticar, sendo que ele também comete um erro doutrinário. Porque a Bíblia é bem clara. Para você que tem visão espiritual, Deus não habita em templo feito por mãos humanas.
E outra, Deus não mandou ninguém criar igreja, e igreja é o corpo de Cristo, não tem nada a ver com o nome de uma denominação. Você falar, pegar, chamar um prédio de igreja, aquilo não é igreja, é a falsa noiva que fala no livro de Apocalipse, é a Babilônia. É isso que esse daí tem que entender. Ele quer corrigir os outros, é a mesma coisa que Jesus falou. Você quer tirar o cisco do olho do irmão, tendo uma trave no seu. Um cego guiando outro cego, os dois vai cair na vala. Abre os olhos, Caio Júnior, também você, se você quer criticar, na maioria das críticas que você está fazendo, está de acordo, está certo. Mas só que você insiste, que nem o pastor Antônio Júnior, nessa coisa de igreja de pedra, rapaz. Já acabou isso e Deus vai destruir no final dos tempos, no Apocalipse. Deus vai vir, vai queimar tudo essas porcarias daí, essa ilusão. Certo? Porque a verdadeira igreja é o povo de Deus que acredita na sua palavra, obedece às suas leis, os seus mandamentos e obedece a palavra e põe em prática. É essa a igreja de Deus, não tem nada a ver com pedra. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Quando vamos fala dos erros dos outros a mão na cabeça desses filhos do diabo? Eu só gravo o vídeo dele, irmãos, para pegar a parte boa, a parte correta do que ele fala, que foi 90%. Ou pouco mais, né? Agora, quando ele fala, de igreja de pedra, que igreja de pedra, rapaz? Aí você tá errado. Você tá certo de tudo aí que você criticou os caras aí, mas você também tá cego na outra parte, então que adianta você criticar os caras? Eu só peguei para orientar as pessoas, para elas não serem enganadas, não só com a questão de igreja de pedra, mas não ser enganado por esses falsos pastores que o Caio Júnior acabou de listar aí. O Caio Júnior, ele é sincero? É sincero. Mas esses pastores que eles listou são piores do que ele. A única coisa errada do Caio Júnior é esse negócio de igreja de pedra. De chamar a igreja de pedra de igreja. Não é igreja de coisa nenhuma, é denominação que Deus não ordenou ninguém criar. Quem criou foram os homens. Tá? Aí então, Caio Júnior, aprenda isso. Porque você é um servo de Deus, você está falando de acordo, e ele não tá me ouvindo aqui, irmãos, mas pode ser que ele veja meu vídeo, vai saber que não vê. Então esse recado vai para você, vai para o pastor Antônio Júnior. Acordem vocês, que não existe mais templo de pedra, onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, não é mais um local, você está em comunhão com o centro que é Jesus, e comunhão com os irmãos, seja onde quer que esteja. De ovelhas, mas são lobos. Até quando as pessoas vão ficar falando por aí, não julgueis, ou vai orar por ele, em vez de criticar? Será que devemos ficar quietos diante desses absurdos? A teologia desse pastor não tem nada a ver com aquilo que acreditamos. Ele é um pastor que tem ideias diabólicas e não bíblicas sobre a cosmovisão cristã. Ele hostiliza as pessoas com palavrões e não tem o mínimo de respeito e muito menos temor por Deus. Ele criou uma seita onde muitas pessoas iam até os cultos para adorar ao Deus deles, né? Que não é o Deus bíblico. E ele lançava palavras de ódio contra as pessoas que não eram cristãs, ou seja, em vez de pregar o evangelho para que essas pessoas fossem alcançadas, ele na verdade só lançava ódio contra aquelas pessoas. E além disso, ele é um falso profeta. Ele acredita que Jesus vai voltar em 2070. E sabemos muito bem que quando uma igreja se torna exclusivista e começa a fazer doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia, Jesus não marcou data. Que somente Jesus vai voltar sim, mas ele não marcou data não. Ele falou para vigiar e olhar os sinais. Ele já está fazendo igual os falsos profetas atrás lá, que marcou data que Jesus ia voltar. Mas eu estou dizendo, viu? Salvação, então, não podemos chamar de igreja, e sim de seita. Por isso, fuja das ideias desse pastor e nem ouse em Mas qualquer igreja de pedra não é igreja, agora, né? O Caio Modéstio. Entenda isso, meu irmão. Por outros crimes. Pastor Caio Fábio. Esse é pior. Ele é um pastor muito inteligente. Rapaz, ele é inteligente, hein? Esse homem é inteligente, só que é uma inteligência diabólica. Por que eu vou falar que... Rapaz, esse homem quase me enganou. Ele é da antiga... Ele é da presbiteriana. Só que ele não é mais, ele saiu. Hoje ele, não sei se ele frequenta igreja, mas ele prega ainda. Ele dá a palestra dele e tudo. Só que ele é um homem herético. Ele fala coisas absurdas. Ele apoia o homossexualismo, ele apoia...
fala muito de extraterrestre, fala que Jesus não vai voltar coisa nenhuma, sabe? Ele fala cada coisa, cada absurdo, mas ele é muito inteligente, ele sabe usar as palavras. Se você não tomar cuidado, você cai na telha dele e é enganado e acredita em tudo que ele fala. E eu quase fui enganado por esse homem, entendeu? Por causa do Evangelho da Graça, entendeu? Mas esse homem eu percebi que ele usa da inteligência do diabo. Tome cuidado com esse daí, Caio Júnior. Caio Fábio, aliás. Porque esse aqui é o Caio Modesto. Esse cabeludo é o Caio Fábio, tá? Teólogos do Brasil nos anos 90. Porém, ele saiu da presbiteriana e continuou a sua vida como teólogo. E mesmo assim, continuou muito famoso. Porque aquele pastor, né, que já era de uma igreja tradicional, apoiando práticas sexuais que a Bíblia não aprova. Agora ele conseguiu um público mais amplo. Ele é um libertino ateus, também. liberais, tradicionais e outros grupos. Ou seja, ele conseguiu alcançar o máximo de pessoas. O problema é que ele acha que é o super teólogo e que ninguém está aos pés dele. Ele chamou alguns teólogos femininos que são teólogos que são bons. Ou seja, parece que ele viveu o suficiente para absolver toda a teologia em sua plenitude. Ele fala sobre Deus como um ser que está dentro de nós, independentemente da nossa religião ou aquilo que acreditamos ou não. Ele leva muitas pessoas a viver da sua maneira. E sabe quem são os seus seguidores? Que Deus está dentro de nós, dentro daqueles que creem na obra da cruz, da obra de Cristo na cruz, da morte e ressurreição. Aí Deus habita. Quem não crê, Deus não habita dentro de cada um de nós. Ele é daquele lá do universalismo, eu acho, né? Ele acredita que Deus está em todos, né? Independente do que você... Não é de religião só. Independente do que você faça ou deixa de fazer, Deus está em você. Ah, absurdo que você me fala, meu. Misericórdia. É bem que Deus me avisou que nos últimos tempos o engano ia ser descomunal, cara. E muitos falsos profetas iam se espalhar como se fosse um montante de formigas. Entendeu? Na maioria das vezes, são pessoas frustradas com a igreja e que encontraram nele uma identidade. Ele é muito místico demais. Recentemente, em um podcast, ele disse que viu uma nave extraterrestre e agradeceu a Deus por ter visto aquilo. Então, aquela ideia de apenas falar sobre o Evangelho se tornou uma ideia muito antiquada, cafona. O legal agora é falar sobre desigualdade social e política. Sim, o Caio Fábio também entrou na onda da teologia liberal. Ele passa a mão na cabeça de muitas pessoas que perguntam a ele sobre, por exemplo, o pecado. Ele gosta de agradar os seus seguidores e desagradar os pastores que são sérios e tementes a Deus. Ele supostamente quer quebrar o jugo religioso e os dogmas. Sim, mas isso... eu vou parar por aqui, porque já tá grande, tá? Isso ele tá certo. Tem que quebrar os dogmas religiosos, sim. Jesus quebrou os paradigmas religiosos, os dogmas. Jesus derrubou tudo isso. Entendeu? Então, nessa parte, o Caio Fábio tá certo. Mas o que ele não tá certo é que ele é libertino. Entendeu? Ele apoia muitas práticas que a Bíblia condena. Entendeu? Que a palavra de Deus condena. Então, o erro dele é esse. E ele daqui a pouco ele vai virar gnóstico. O que é o gnóstico? Que é contra a matéria e, né? Ele mistura gnosticismo com outras coisas de sexuais. Ele é liberal sexual. Ele é um tipo liberal. Ele fala cada absurdo de sexo. Não estou falando que você não pode falar de sexo. Não estou falando que você não possa fazer sexo. Não estou falando que sexo é ruim. Não, o sexo foi dado por Deus. Não estou falando que você não possa ter a sua intimidade com a sua mulher. Não é nada disso. Eu estou falando de pornografia, de sexo liberal. Estou falando de sexo distorcido, da forma que Deus pôs no mundo, certo? Ele é um libertino, a verdade é essa, é um libertino. O Caio Fábio é um libertino, tá? E aí vocês podem falar, antes você não falava nome, não pode falar nome. A Bíblia fala nomes lá. Paulo fala de nomes. Paulo entregou 2 nomes a Satanás. João Batista fala de nome que criticou Herodes. Jesus falou de nomes, entendeu? Então, não venha com essa pra cima de mim. Eu não gosto de falar nomes, mas tem hora que é necessário,
para a pessoa saber quem é o falso profeta, para elas não seguirem. Agora, se a pessoa mesmo assim quiser seguir, daí é uma escolha da pessoa, aí é problema de cada um que quer seguir esses caras. Aí tudo bem, mas não foi falta de aviso, entendeu? Então é isso. Muito obrigado, Deus abençoe. Compartilhe o vídeo se gostou, deixa o like, né? Se não gostou, não compartilhe, não deixa o like, não deixa nada. Bem-vindo aos novos inscritos. Se inscreva quem não é inscrito. E badalhe o sininho de todas para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe. Fui.